Pronto, estamos gravando o nosso encontro temático, o pessoal aceitou aí a gravação. Passo para o Leandro para a gente dar início à atividade. Obrigado, Gabi. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem nessa segunda-feira, aí dentro de suas casas, seus trabalhos. É um prazer ter vocês aqui novamente nessa atividade do PEABG, né? Lembrando que o PEABG é uma medida exigida pelo licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA. E a gente está aqui, então, hoje, no 10º encontro temático, né, que a gente fez ao longo da primeira fase do projeto PEABG, e, portanto, a gente já está no 10º, né, um 10º encontro para debater mais um tema que é de muita importância, né, assim, ao longo da trajetória do PEABG, que é a organização comunitária na Baía de Guanabara. Então, a gente pensou uma atividade, né, assim, que pudesse, de alguma forma, traduzir toda essa trajetória, né, que as lideranças têm feito até agora com a gente, no sentido de dar visibilidade, de reconhecer o trabalho feito por essas organizações comunitárias e dar a importância dessa comunicação, de tudo que é falado, desse saber popular, que muitas vezes chega até a gente e a gente até contribui no encaminhamento de algumas questões, mas a gente considera que ainda é preciso avançar, né? E para isso a gente preparou uma atividade onde a gente pensou 2 convidados que estão aqui com a gente hoje, vou apresentá-los, para debater, então, refletir sobre a importância do papel exercido, então, nas organizações comunitárias e lideranças, né, em relação aos problemas socioambientais da Baía de Guanabara. Então, para isso, a gente fez uma pesquisa para ver, né, quem as pessoas poderiam compor esse debate. Portanto, a gente trouxe aqui hoje, a gente convidou para a atividade de hoje o Emanuel Alencar, né, que é jornalista. Ele escreveu um livro muito interessante, muito importante também sobre a Baía de Guanabara. O título do livro é Descaso e Resistência na Baía de Guanabara. E ele está aqui com a gente hoje, a gente vai passar a palavra para ele daqui a pouco. Queria agradecer a participação tanto dele, quanto também do Misael. Misael de Lima, ele é presidente da Pesca, né, que é a Federação de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, da pesca artesanal, e também faz parte da Almarge, que é a Associação Livre de Maricultores de Jurujuba. E ele tem uma trajetória aí já, né, junto com as organizações comunitárias que representam a cadeia da pesca artesanal de maneira em geral, e tem uma experiência também para falar com a gente aí qual que é a importância, né, dessa organização comunitária hoje enquanto resistência na Baía de Guanabara. Então, sem a gente avançar muito, eu vou chamar então os 2 convidados. Vou chamar primeiro o Emanuel Alencar, pedir a ele que se apresente a gente, conte um pouco desse resumo que esse diagnóstico do livro dele trouxe, né, para a Baía de Guanabara. É um livro muito completo, com várias questões, a gente conversou com ele antes, são muitos dados interessantes, e queria que ele falasse um pouquinho para vocês também, né, assim, de tudo que ele viu na construção desse livro, nessa trajetória, e das principais questões que ele enxergou na forma de participação social de algumas lideranças, de algumas comunidades, na preservação e na resistência, né, para continuar com a continuidade, né, de uma Baía de Guanabara mais viva, mais limpa, cheia de sociobiodiversidade, que é uma questão que tem sido muito atacada no momento. Então, sem mais delongas, eu chamo então o Emanuel, peço ele para se apresentar a vocês, e a gente em seguida passa a palavra para o Misael, tá joia? Boa tarde a todos e uma ótima atividade para a gente. Então, agora é com você, Emanuel. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente aí do seu livro, e na sequência a gente vai batendo mais um papinho aí, né, para o pessoal ir conhecendo vocês dois. Obrigado, Leandro. Todos me ouvem bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês nessa ensolaradíssima tarde de segunda-feira. Consegui ainda tirar uns diazinhos aqui com minhas filhas e estou podendo aproveitar esse calorão aqui de uma maneira até boa, né? Um privilégio, sem dúvida. Dizer que discutir a Baía de Guanabara é sempre um prazer enorme, né? Eu sou jornalista de formação, venho atuando no jornalismo ambiental
desde lá de que me formei, ainda em 2006, como repórter do Jornal Fluminense, ocasião na qual entrevistei muitas vezes o Misael, lá em Jurujuba, uma série de outros colegas que estão aqui presentes, certamente a gente já se esbarrou por aí. E essa série de apurações sobre a Baía de Guanabara acabaram resultando num trabalho chamado Baía de Guanabara, Descaso e Resistência, que é esse livro que o Leandro citou para vocês, que está sendo lançada, foi lançada agora recentemente, a segunda edição desse livro, né? Então, essa publicação ela saiu em 2016, em ocasião dos Jogos Olímpicos. A Fundação Irish Ball Brasil, que é financiada pelo Partido Verde Alemão, estava fazendo uma série de dossiês, discussões sobre aspectos diferentes inerentes aos Jogos Olímpicos daqui do Rio de Janeiro. E eu tive a incumbência de escrever um resumo, né, em 150 páginas, mais ou menos, sobre a Baía de Guanabara. Evidentemente, vocês sabem melhor do que eu que um território tão complexo, né, que envolve 16 cidades. Não, só o Espelho d'Água da Bahia tem 377 quilômetros quadrados. Isso não se esgota num livro curto, né? Mas o objetivo, fundamentalmente, dessa publicação, que está, inclusive, nas livrarias e pode ser acessada gratuitamente, inclusive, no site da Fundação Ball Brasil, era ser um resumo, né? Um livro-reportagem que trouxesse as informações sobre as dinâmicas econômicas, sociais e ambientais da Baía de Guanabara, de uma maneira que pudesse ter fácil entendimento da sociedade, né? De maneira imagética para alunos das redes municipais, estaduais, da rede privada, terem um conhecimento maior sobre o que acontece na Baía de Guanabara, terem a certeza de que o ambiente, em que pesem todas as dificuldades e os problemas que nós vamos discutir aqui hoje, é um ecossistema vivo, né? Está longe de ser um ecossistema morto, como muita gente acha. Então, é um livro, ele propõe fazer uma discussão franca, transparente, trazendo o contraditório, trazendo informações que eu fui apurando ao longo desses anos todos como jornalista, né? Porque sempre tive muita dificuldade, pessoal, na minha atividade profissional, quando falava de Baía de Guanabara, de ter as informações concretas, né? Muitas das vezes as informações vinham totalmente desencontradas de diferentes órgãos, sejam do governo, sejam órgãos da sociedade civil, de governos ou de universidades, e a gente ficava perdido, né? Eu lembro bem que uma pergunta que a gente sempre fazia, afinal de contas, na bacia drenante da Guanabara, qual é o percentual de esgoto tratado? Cada um falava uma coisa, a Casa Civil falava uma coisa, o INEA outra, a SEDAI outra, e ficava um desentendimento danado, e desentendimento danado é um prato cheio para uma governança ruim e para que nada aconteça de bom, né, nessa dinâmica da Guanabara, que é uma baía fundamental para todos nós, né? Nós só somos brasileiros porque somos fundamentalmente guanabarinos, né? A Baía de Guanabara é um elemento identitário de todos nós brasileiros, né? Uma baía bastante histórica, muito importante do ponto de vista econômico, com uma pesca muito pujante. As pessoas desconhecem muitas das vezes a força das atividades artesanais da Baía de Guanabara, que continuam, apesar de todos os problemas, né? Uma baía que tem uma dinâmica muito própria, muito particular e muito interessante, no sentido de renovação de suas águas, né? O que faz com que ela seja uma resistente, como eu indico na publicação, uma baía que, apesar de estar sendo agredida dia sim, dia também, é uma baía que continua resistindo. É isso aí, o Valdemiro colocou ventre do mar, exatamente, e é uma baía que tem uma história muito interessante, uma dinâmica muito bacana, uma baía que reúne diversas baías, eu costumo dizer, dentro de uma só, né? Quando você está falando da Baía de Guanabara, há que se ter muito cuidado antes de generalizarmos as informações, porque as dinâmicas são muito diferentes dependendo do local da Baía de Guanabara. Então, eu procurei trazer todos esses elementos, né, nesse livro, que evidentemente não se esgota em si, nem na primeira, nem muito menos na segunda edição, e é um conteúdo aberto, né? O grande objetivo do jornalista é suscitar o debate, para além de trazer informações, né? É entender que nenhuma informação está completa, né? É um exercício
cotidiano de humildade, eu costumo dizer, a minha atividade como jornalista. Hoje não atuo mais no jornal impresso, como atuei durante 8 anos no Jornal Globo, durante 3 anos no Jornal Fluminense, mas a gente não deixa de ser jornalista, né? A gente tem um compromisso muito importante com a informação bem passada, com a apuração dos fatos. Então, foi muito satisfatório ao lançar o livro em 2016 saber que o tema acabou ganhando rapidamente a imprensa internacional. Todo mundo queria saber se seria possível realmente despoluir a Baía de Guanabara. Então, a gente pontuou de maneira muito contundente alguns pontos assim importantes para serem esclarecidos. O primeiro ponto é que a Baía não está morta. A Baía está muito viva, tem mais de 240 espécies de peixes. A gente detalha essa força da indústria da pesca, que vem, evidentemente, sofrendo bastante, né? Hoje, as áreas de exclusão de pesca, vocês sabem melhor do que ninguém, elas implicam uma realidade muito dura para esses nossos queridos pescadores e pescadoras, catadores de caranguejo e maricultores da Baía de Guanabara, né? Mas a Baía continua, sim, sendo uma resistente, está longe de ser uma área morta, como muitas das vezes o senso comum prega, né? O segundo ponto foi apontar muito claramente que o principal flagelo da Baía de Guanabara são os esgotos domésticos, né? A gente teve um avanço, que eu posso dizer, sem medo de errar, vexatórios nas últimas 2 décadas, no sentido de avanços nos tratamentos de esgotos, né? Isso basta a gente observar, e eu trago aqui, eu vou dar uma consultada aqui na página 57 do livro, por exemplo, vocês terem uma ideia, é estarrecedor, mas é realidade. Em 1990, tá? A população atendida com esgotos sanitários na bacia da Guanabara era de 6%. Em 2020, passou a 24%. Quer dizer, a gente teve um avanço extremamente tímido, inclusive, né, nesses anos, de 90 até 2020, no tratamento de esgotos, né? É lógico que isso tem uma implicação direta na má qualidade ambiental da Baía de Guanabara, em vários pontos importantes, principalmente na sua porção oeste e na porção leste, no fundo de Bahia, onde é a menor troca com o mar aberto, que impacta diretamente, de maneira muito profunda, a atividade de todos vocês, da pesca. Então, realmente, eu procurei trazer as informações para jogar luz, né? Jogar um holofote na situação da Baía de Guanabara, sem dourar a pílula, né? Sem fazer aqui nenhum tipo de pré-julgamento, né, sobre privatização dos sistemas. Eu acho que todos os assuntos merecem ser discutidos com frieza, com calma, né? Mas muitos de vocês sabem muito bem que de discurso vazio ninguém aguenta mais, né? Então, procurei sistematizar todas essas informações, né, desde lá do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, PDBG, que vocês conhecem muito bem, que foi assinado em 1994, começou em 1995, todo mundo está cansado de saber que o desfecho desse programa foi bastante ruim para todo mundo. E aí eu venho detalhando depois o PESAM, o Programa de Saneamento dos Municípios em torno da Bahia, até os dias atuais, traçando um cenário possível do futuro, né, que virá a reboque da concessão dos esgotamentos sanitários e distribuição de água em todos os municípios da bacia drenante da Baía de Guanabara, né? Praticamente todos estão dentro dessa nova modelagem, com exceção de Guapimirim, que continua com um serviço privado, né? E o esgotamento sanitário praticamente inexiste. Mas isso era uma concessão anterior. Então, esse livro, a segunda edição dele era o objetivo maior, trazer uma atualização das informações, porque de 2016 até 2021 muita coisa acontece ou não acontece. Então, a Módulo Editorial e a Fundação BOL toparam fazer essa edição, que está aí super atualizada, e com vários assuntos para a gente debater, desde de questões importantes sobre poluição industrial, uma outra questão que é muito premente na Guanabara, que são os botaforas de dragagens, que impactam diretamente na atividade pesqueira. A gente discute também como a Bahia tem esse potencial enorme de restauração, né? Basta você parar de poluir, que ela rapidamente conseguiria reverter esse cenário. E aí tem uma análise muito interessante do professor Rodolfo Paranhos, da UFRJ, que ele faz historicamente, né,
estudos em 6 pontos diferentes dentro da Baía de Guanabara. De poluentes, de concentração de matéria orgânica, enfim, para analisar, em última instância, a qualidade ambiental desses pontos. Um trabalho, muitas das vezes, ali solitário do Rodolfo, sem muita ajuda, mas ele foi indo e conseguiu, aos trancos e barrancos, ter uma série histórica bem interessante. Ele observa uma coisa extremamente impactante. Ele observa que na Praia de Ramos, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, os pontos que são praticamente anóxicos, ou seja, não há oxigênio nenhum em boa parte do ano, são os pontos, o ponto, né, específico lá na Praia de Ramos, que, curiosamente, em outros períodos, tem uma maior concentração de oxigênio. Tamanha é a concentração desses micro-organismos conseguindo transformar aquela poluição em oxigênio. Isso demonstra com uma clareza muito grande que é plenamente possível a Baía de Guanabara se recuperar. Basta a gente parar de poluir, que a gente já está fazendo um grandíssimo serviço para a natureza, por conta própria, conseguir se estabelecer. Sobre a questão da pesca, evidentemente a gente abre espaço para pescadores falarem. Eu, ao longo da minha atividade jornalística, entrevistei muitos pescadores, mesmo embarcado ali entre São Gonçalo, Paquetá e Magé, naquela região toda, a gente batia papo, conversava sobre a pesca, e todo mundo, o discurso único é: olha, a situação que está cada vez mais difícil, a Baía de Guanabara hoje provém muito menos do que fornecia no passado, em termos de recursos pesqueiros, as espécies estão sumindo, a situação está cada vez mais difícil, e o drama do pescador artesanal é, sem dúvida nenhuma, o drama do Sotaliganense, que é o nosso boto cinza, presente no brasão da cidade do Rio de Janeiro. Embora hoje o boto seja muito mais gonçalense ou mageense, o boto está realmente cada vez mais confinado num território ali no fundo da Bahia, por conta de uma tabela periódica de contaminantes e problemas que são muito impactantes para esse ecossistema do boto, né? Então, o boto ele funciona como um bioindicador importante que demonstra que se alguma coisa está indo mal com o boto cinza, alguma coisa está indo muito mal com o ecossistema todo da Baía de Guanabara. Muito importante destacar, né, no momento em que a gente observa temperaturas recordes no sul do país, chuvas sem precedentes, temporais, tempos absurdamente diferentes do comum ao longo do Brasil, é muito importante a gente destacar o papel fundamental de vocês, pescadores, marisqueiros e caranguejeiros, na luta para que a gente consiga fazer a transição de uma energia, a transição energética de alto carbono, né? Isso se espelha muito na Baía de Guanabara, né? A Bahia vai sofrer terrivelmente com a subida do nível do mar, principalmente São Gonçalo e Magé são territórios muito vulneráveis, né, para uma economia de baixo carbono. Né? É o desafio posto mundialmente, as mudanças climáticas estão aí, né, para não nos deixar mentir. Todo dia a gente está vendo informações assustadoras na televisão, nos jornais. Então, o papel fundamental das organizações sociais de preservar, né, o bosque de manguezal, esse litoral precisa ser preservado. Né? A ocupação a qualquer custo dos territórios tem nos causado inúmeros problemas. Hoje eu estou na Prefeitura do Rio de Janeiro como assessor e a gente vem observando assim, uma coisa impressionante, né, de destruição das áreas de preservação permanente em beiras de rio, em topos de morro, dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? Um processo que tem que ser freado imediatamente, né? E a atividade tradicional é muito importante para que a Bahia continue sendo uma Bahia múltipla, né? Que ela não sucumba apenas à indústria do petróleo e do gás. A gente precisa de uma Bahia que seja uma Bahia que respeite todas as diferentes atividades, que preconize o ecoturismo, né? Que incentive a pesca artesanal, que incentive a pesca industrial, que seja uma Bahia que dialogue com o que há de mais moderno em tecnologias de dragagem, por exemplo. Não podemos mais aceitar o quanto é mais barato, melhor. Né? São tecnologias amplamente conhecidas de todos nós. Tratar esgoto é algo que a gente faz desde o século XIX, né? Aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, a primeira estação
do Brasil foi na Glória, no bairro da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro. Então, não dá mais para a gente achar que as coisas estão indo bem, né? Alguma coisa muito séria tem ocorrido, e a própria população do boto dentro da Baía de Guanabara indica isso, né? Na década de 80 tinham mais de 800 botos, hoje ficam ali variando de 30 a 35 indivíduos, né? O que é absurdamente triste para todos nós, né? Para as novas gerações e para vocês todos, nós que amamos a Baía de Guanabara, que tiramos da Baía de Guanabara a nossa subsistência diária, que entendemos o papel importante da Baía de Guanabara, que no nosso cotidiano observamos que um derramamento de óleo em Magé pode afetar toda aquela comunidade se espalhando por esse território gigantesco do espelho d'água da Baía de Guanabara, né? Que nada está isolado, né? Não são, nenhuma ação ela pode ser considerada uma ação estanque ou uma ação que não vá prejudicar esse coletivo todo da Baía de Guanabara. Então, o livro ele traz todas essas discussões, né, de maneira assim, procurei resumir bastante para falar de tudo. É lógico que a gente nunca consegue falar de tudo, mas o objetivo era concentrar as informações, né? Num livro de leitura fácil. A gente trabalhou muito com infográficos, com tabelas, né, que mostram a evolução da situação do esgotamento sanitário em torno da Baía de Guanabara, da aplicação de recursos, também é algo nos programas de despoluição. Aí tem que discutir se os programas de despoluição têm um bom nome ou um nome ruim, porque despoluir uma baía é um processo extremamente complicado, inclusive para países ricos, né? Países com muito mais recursos que o Brasil. Despoluir uma baía não é algo trivial, então talvez devamos considerar que esses programas possam ser considerados programas de melhoria ambiental. A partir do momento que você fala que é possível despoluir uma baía em 5 ou 6 anos, você está jogando com uma informação que não é verdadeira para a sociedade, e isso causa uma enorme frustração quando as coisas não dão certo, né? Porque vocês observem que mesmo se o programa de despoluição da Baía de Guanabara tivesse sido implementado, ainda precisaríamos ter muitos mais recursos, e não só recursos, mas também tecnologias baseadas na natureza. Enfim, quando a gente está falando aí de engenharia, a gente tem que pensar também qual tipo de engenharia a gente quer para o futuro, né? Não apenas você cimentar e fazer tubulação, vamos resolver as coisas. Mas o programa, ele não... Talvez o nome de despoluição precisa ser debatido com mais profundidade, né? Para a sociedade entender que é um processo realmente lento, né? Que é um processo que está longe de ser o ideal. É evidente que os programas costumam terminar ou não terminar de maneira muito insatisfatória aqui na região metropolitana do Rio, mas mesmo se eles tivessem sido implementados, ainda estaríamos longe de ter uma Baía totalmente despoluída. Então, são desafios. Acho que a Baía de Guanabara, ela é um território que funciona como um microcosmos de diversos desafios enfrentados no país todo, na questão socioambiental. A gente consegue trabalhar uma série de questões, né? Década dos oceanos, década da restauração da ONU, pensando no nosso território aqui da Baía de Guanabara. A gente tem que fazer o nosso dever de casa, né? A Guanabara é o rio que corre na nossa aldeia, como diz o Fernando Pessoa, português Fernando Pessoa, e por isso ela é um elemento que tem uma capacidade gigantesca de atrair as pessoas, de encantar as pessoas, né? Talvez tenhamos que trabalhar nesse aspecto do encantamento para as novas gerações entenderem que a Baía de Guanabara não é um caso perdido. Pelo contrário, né? É um dever civilizatório de todos nós recuperá-la e garantir, né, para os nossos filhos e netos, que eles continuem a ver o Boto Cinza, e o Boto Cinza volte à Praia de Ramos, como frequentava ali ainda na década de 1990, que os pescadores tenham tranquilidade para trabalhar sem serem importunados a todo momento, né, com essas malditas áreas de exclusão que não são pensadas, não são debatidas com ninguém, né, que a gente tem uma Baía realmente plural, uma Baía que respeite todas as atividades, uma Baía que reconheça, evidentemente, a importância do petróleo e do gás. Ninguém é louco de achar que nós vamos abrir mão de uma hora para outra dessa indústria importante que gera vários empregos, mas uma Baía que respeite as comunidades tradicionais, né, que entenda a pesca como um elemento
muito, mas muito importante para lidar com todos esses desafios que a gente vai lidar nas próximas décadas. E uma baía que preserve o cavalo marinho, são 3 espécies de cavalo marinho dentro da Baía de Guanabara, que uma baía que seja estudada com mais profundidade, que essas informações principalmente cheguem a todos vocês, a toda a comunidade, não só das 16 cidades do seu entorno, mas também de todo o estado, de todo o país, de todo o planeta. Então, dizer aqui que eu estou hoje mais para ouvir, né, os ensinamentos aí do Misael, de todos vocês. A gente, jornalista, tem mania de falar muito, mas, na verdade, no fim das contas, a gente sabe um pouquinho só, tenta saber um pouquinho só de todas as coisas, mas não consegue. Ninguém melhor do que vocês que estão há anos na luta para a gente discutir, trazer soluções, né, porque a gente tem muito bem detalhado todos os problemas da Baía de Guanabara. O que a gente precisa agora é de ação, de força das organizações sociais, no sentido de construir saídas conjuntas, coletivas, porque não há, no meu entendimento, solução individual, né? Todos sofrerão terrivelmente aí com os impactos das emergências climáticas, todos já sofrem enormemente com o flagelo da falta de saneamento, né? E isso impacta principalmente nas famílias mais pobres da nossa região metropolitana. Então, acho que o caminho é coletivo e estamos à disposição para a gente debater essa Baía tão espetacular, que seja uma Baía melhor daqui a pouco tempo, é o que esperamos, e a gente tem plena certeza de que, se todo mundo estiver junto, a gente pode construir um caminho melhor. Obrigado, Emanuel. Muito importante esse apanhado, né? Você fez um resumo muito interessante dessa trajetória de anos sua pesquisando aí a Baía de Guanabara, claro, com apoio, né, como você disse, de várias pessoas, lideranças comunitárias, algumas delas estão até aqui com a gente. Acho que tem algum áudio aí ligado, se pedir o pessoal para desligar. Mas aí eu queria falar 2 coisas, né, sobre o Emanuel. Primeiro eu vou deixar uma pergunta, Emanuel, para você, para a gente fazer lá na rodada, para a gente, né, tentar trazer essa resposta lá na nossa rodada de conversa, que é o seguinte: no seu livro você fala muito bem sobre a importância do comitê de bacia, sabe, nesse processo todo aí que envolve a organização comunitária, esse processo aí de resistência também, né, dessa sociobiodiversidade. E depois eu queria que você falasse um pouquinho, assim, na sua compreensão, como é que esse comitê de bacia, né, funciona, e como que as lideranças da pesca artesanal, de alguma certa medida, podem fazer parte desse comitê de bacia, né, para que esses saberes que eles também carregam, esse conhecimento do dia a dia sobre a Baía de Guanabara, em alguma medida também tenha espaço nesses comitês, né? Mas aí a gente responde essa pergunta lá na rodada de debate, pode ser? Você está me ouvindo, Emanuel? Acho que está, né? Estou ouvindo, sim. Está ouvindo, né? E a outra coisa é que o Emanuel vai também nos presentear, né, a vocês participantes aqui hoje, com um livro. E a gente vai fazer um sorteio aqui no final da atividade. A gente vai sortear um livro do Emanuel, que é o Baía de Guanabara, Descaso e Resistência. Então, quem ficar com a gente aí até o final, né, vai poder concorrer aí a esse livro que a gente vai sortear. Então, portanto, fica um pouco essa pergunta aí para o Emanuel, para a gente ir para a rodada de conversa sobre a importância do comitê de bacia e o papel dessas comunidades tradicionais também, né, nesse comitê, o que eles poderiam contribuir nesse sentido, desse conhecimento aí, desse saber tradicional do dia a dia, para a melhoria da Baía de Guanabara. Agora, gostaria de chamar o Misael, né? Mais uma vez o Misael, agradeceu a presença do Misael, que também foi solícito aqui com a gente para estar aqui hoje, batendo esse papo. Vou apresentar o Misael mais uma vez, porque o pessoal pode ter esquecido, mas acho que ele também pode se apresentar. Mas Misael é presidente da FAPESCA e também membro lá, presidente da Almarge, Associação Livre de Maricultores de Jurujuba. Seja bem-vindo, então, Misael. Se você puder falar um pouquinho, na sua compreensão, a importância da organização comunitária da Baía de Guanabara para a gente, e um pouco do seu trabalho, as coisas que você tem percebido como uma experiência importante aí na APA de Guapimirim, que a gente sabe muito bem que, né, que é um cinturão muito importante aí na região também, com alguns projetos. E passo a palavra para você, então, fique à vontade e a gente vai bater nesse papo, tá bom? Boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse grupo, dessa discussão.
né, para a gente, em relação ao nosso trabalho, a nossa Baía de Guanabara, né, e quantas pessoas ela tem alimentado, né, nós, os pescadores, né, a beleza que é a Baía de Guanabara para o nosso estado do Rio de Janeiro, para a nossa cidade, no entorno. Infelizmente, a gente vê a Baía de Guanabara sofrendo as consequências que foram relatadas aqui pelo nosso jornalista, né? A mais pura verdade. Não gostaria que fosse desta maneira, mas, infelizmente, nós temos que encarar essa realidade. A importância que nós temos aqui das associações no entorno da Baía de Guanabara, ela é importante para o pescador em função do trabalho dele, que o pescador artesanal, normalmente ele sai na madrugada e retorna a altas horas do dia. Então, é necessário que ele esteja ali com seus apetrechos de pesca, ali na orla, né? O seu barco está ancorado ali perto, para que ele possa ter acesso e sair para o seu trabalho. Por outro lado, quando você tem uma comunidade de pescador organizada, é muito mais fácil para o governo municipal, estadual, né, que queira, tem interesse de fazer um trabalho, de desenvolver um projeto com aqueles marisqueiros ali, aqueles pescadores, né, conforme fomos com nós, os marisqueiros de Jurujuba. Nós começamos ali na década de 80, depois a discussão ela passou no finalzinho dos anos 80 e em 90, 93 iniciamos a nossa organização, porque foi um trabalho de conscientização, não veio assim da associação, né? Então nós não conhecia bem esse métier, né, de organização. Foi um pouco trabalhoso, então até o pessoal tomar consciência de que era necessário você ter uma organização para que o governo pudesse fazer um trabalho, desenvolver um projeto, haver uma relação entre a comunidade e o marisqueiro. Nós fundamos a associação, depois aí veio as demandas, né, do nosso trabalho. Nós passamos uma fase aqui nos anos 90, em que o mexilhão ele foi extinto da Baía de Guanabara. Nós não sabemos a razão. Alguns dizem que foi algum remédio, alguma química que foi jogada, alguma coisa nesse sentido. E o mexilhão ele acabou. Nós só achávamos mexilhões nas cagarras, ali na área de Itaipu, sempre fora da Baía de Guanabara. Então, quando veio esse projeto da maricultura, se tornou mais fácil para nós, tendo a necessidade de que não tinha mexilhão na Baía de Guanabara, nós começamos a plantar semente nos nossos espinhéis. Naquele ano, naquela época, eu senti haver que nós, lá na frente, a gente vai ler o trabalho feito, né? E assim aconteceu. Nós plantamos um mexilhão, começamos ali com 10 espinhéis de 50 metros. Cada espinhés era colocado sem rede de 1,5 metro, né? E ali, como que o costão ele já é preparado para receber as sementes, ficou mais fácil. Lá começou a ressurgência do mexilhão, os costões de Jurujuba, ali na frente de Caraí, naquela região ali, começou a dar os primeiros sinais de que estava tendo a renovação, estava trazendo uma nova safra de mexilhão. Então, assim, nós começamos a trabalhar, e alguns não gostavam do sistema porque
diferente para o camarada que está acostumado a fazer, a ir ao mar, mergulhar e tirar o mexilhão, né? E daqueles do trabalho que você teria que plantar e esperar o seu tempo para poder você colher, né? Hoje, a consciência mudou. Hoje, eu posso dizer para você que eles estão preferindo trabalhar na maricultura. Para quê? Para tirar o seu sustento desta forma, do que mesmo fazer aquele trabalho de mergulho que fazia no passado, né? Com isso, o Costão se renovou. Hoje nós temos mexilhões em todos os lugares, porque por causa desse trabalho, por causa desse projeto, esse projeto ele nos trouxe a possibilidade de nós trabalharmos a fio, né? Nossos filhos trabalharem. Por quê? Porque a ressurgência está boa. E cada vez que nós colocamos os fiéis, rede mexilhoneira, ali nós estamos criando um ponto de desova, tá certo? E com isso, nós tiramos a sementeira do próprio Costão. Tiramos a sementeira, o Costão é preparado, né? Quando chega na época da desova, aí aquele mexilhão que está nas cordas mexilhoneiras, ele desova e eles se grudam ali naquele Costão, de onde foi tirada a semente, né? Então, você tem um círculo. Você tem um círculo ali. Então, quer dizer, esse trabalho ele vem dando certo. Nós temos, cada dia mais, nós temos o nosso pessoal, nossos filhos, aquelas pessoas mais novas já estão ingressando nesse trabalho. Agora, o pessoal da Boa Viagem, que trabalha também, que são marisqueiros, eles também vão seguir essa mesma linha, porque ele vê que está dando certo, né? Você tira o esforço do Costão, a pressão que era exercida nos costões, né, por nós, para a nossa sobrevivência, tá certo? Hoje já não é mais isso, não é mais desta maneira, né? Você deixa o Costão preparado simplesmente para receber a semente, né? E a nosso sustento ele não foi afetado. Quer dizer, a cadeia produtiva ela só melhorou com a questão da maricultura, né? E foi uma parceria que nós fizemos com a Universidade Federal Fluminense, né? A FIPES, Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, foram elas os iniciantes desse trabalho conosco, né? A questão fundiária nossa, nós morávamos naquela área ali que é um acrescido de marinha e que não era legalizado e que sofríamos as pressões de pessoas que tinham interesse naquela área para fazer seus projetos. Eu não sou contra o projeto de ninguém, mas ali é uma área em que nós já estávamos morando, mas mesmo assim as pessoas, né, queriam colocar seus projetos ali. E nós legalizamos todas as áreas de moradia, a legalização do centro de beneficiamento, né? Quer dizer, hoje nós temos a titulação de terra, né, dada a cada um pescador que mora naquela localidade, que é um exemplo a ser seguido pelas comunidades de pesca que está em torno da Baía de Guanabara, procurar os órgãos como o ITEG, que está muito próximo do pescador, muito próximo de nós aqui no estado do Rio, para a legalização fundiária, né? Para que o homem tenha o seu local de trabalho, a sua moradia legalizada, sem que ele seja importunado. Porque muitas vezes nós vivíamos ali debaixo de um terror tremendo. Tá certo? Se nós colocávamos um tijolo no nosso barraco, tá certo? Que era barracos de madeira, o Exército Brasileiro ele ia lá e mandava tirar. Olha, e era uma área de marinha, não tinha nada a ver com o Exército. Tinha nada a ver com o Exército, mas eles iam lá e mandavam tirar. Até um dia que nós fomos na Marinha, conversamos com o capitão dos portos, né? E o capitão disse para nós o seguinte: olha, você toma esse documento aqui, ele deu um documento, uma declaração assinada por ele como capitão dos portos, que aquela área ali era uma área de marinha, o Exército não tinha por que interferir. Foi quando nós tivemos um pouco de sossego. Mas depois veio a questão de projetos, né? Os projetos eram para nos tirarmos dali para ser colocado naquela localidade um frigorífico de peixe.
Mas, quer dizer, quando nós chegamos no patrimônio da União para legalizar, o delegado disse para nós o seguinte: olha, esta área foi pedida e eu neguei, mesmo sem saber que era uma comunidade de pescador. Certo? Então, quer dizer, são as coisas que hoje nós temos que estar sempre preocupados. Você mora numa localidade, na beira da praia, você é pescador, a organização, as moradias dos filiados, ela não está legalizada, irmão, tem que ir em cima para legalizar, para evitar que seja amanhã ou depois aparecer um e entre com o projeto e seja obrigado a sair dali e perder seu ambiente de trabalho. Porque muitas vezes o pescador que mora fora, se ele mora num local que não é na beira da praia, mas ele tem uma organização naquele local, fica fácil dele trabalhar. Mas se ele não tem uma organização e ele mora fora dali e não existe a comunidade da qual ele se reúne ali e tem seus parceiros de trabalho, fica muito difícil o acesso para eles trabalharem. Muito difícil. Primeiro que ele precisa guardar os seus apetrechos. Não tem onde guardar. Segundo, você precisa fundear um barco dele, a sua embarcação. Tá certo? É muito difícil você colocar uma embarcação num local onde que não tem ninguém que possa vigiar ou que esteja ali. Fica difícil, muito difícil. Então, quer dizer, essa é uma das importâncias do pescador artesanal, de ele ter uma localidade na beira da praia. Tá certo? Eu vi muitos pescadores vender sua localidade, sua moradia, e depois ele ficar sem ter acesso ao mar, o lugar de trabalho dele. Certo? Por ele não ter imaginado, por um motivo qualquer, ele se desfez da seu rancho e depois ele fica em uma situação muito precária. E quase muitas vezes você não pode fazer nada, vai fazer o quê? Você vai dizer para o camarada, não, não tem como, já foi. Tá certo? Muitas vezes eu converso com nossos pescadores, falo para ele, olha, a sua localidade, aonde eu vou, naquelas comunidades que tem associação, eu falo para eles, olha, vocês precisam legalizar a área de moradia de vocês. Vocês não podem continuar desta maneira. Hoje vocês estão, mas amanhã vocês podem a própria prefeitura, pode o Estado ou outra pessoa entrar com um projeto e vocês perderem a moradia de vocês. Tá certo? Então, vocês têm que correr em cima, procurar as autoridades, o que precisar de eu ajudar vocês aí nas autoridades competentes para que haja legalização, para que encaminhe os documentos, eu vou fazer e faço com muito prazer, porque eu fiz para a minha comunidade e faço para o outro, para qualquer comunidade de pescador que precisar do meu apoio. Né? Eu sei a importância de você estar debaixo de um teto seguro, não é? Você poder deitar na tua cama junto com teus filhos, tua família, e saber que ninguém vai te importunar, te dizer para você, olha, amanhã você não pode ficar mais aqui. É muito complicado, é muito complicado. E eu tenho visto, por onde eu tenho andado, algumas situações iguais a essa. Né? Então, é só isso que eu tenho a falar. É só isso, só isso é muita coisa, viu, Misael? É bastante coisa. Gostei sim do seu resumo. Acho que você traz uma experiência do dia a dia aí, né? De toda essa resistência que vai desde da manutenção de uma biodiversidade existente aí na região, mas também desse trabalho, né, que você trouxe agora da legalização das áreas de moradia, tão importante no caso, né, para a pesca artesanal, que depende aí do seu rancho e dessa saída, entrada e saída no mar. Muito interessante essa frente também de contribuições junto com a pesca artesanal, né? Fica aí também para a turma que também enfrenta, né, situações parecidas com essa. Diante, né, assim, da nossa fala, dos nossos convidados, assim, né, cada um trazendo um pouco da sua experiência, dessa sua trajetória, a gente percebe assim, né, que o modelo de desenvolvimento, né, econômico do Rio de Janeiro, no momento, não só do Rio de Janeiro, mas acho que do Brasil como um todo, né, ele coloca a pesca artesanal, às vezes, de lado, né? Assim, ela fica um pouco apagada.
e desconsidera o tamanho da importância da pesca artesanal, não só, né, na subsistência de muitas famílias, mas também na preservação de todo um ecossistema. E isso tem sido uma questão assim, que a gente tem repetidamente falado, mas uma das coisas que a gente precisa avançar é na maneira de como que todos esses saberes, a compreensão desses problemas precisam realmente de respostas mais rápidas, né? Como o próprio Manuel falou, né? A gente está cansado mesmo, assim, todo mundo está cansado desses discursos vazios. E o Rio de Janeiro já foi o segundo maior produtor de pescado aí, né, do Brasil. Nos últimos anos, ele perdeu bastante posição e ainda está com essa questão de um espelho d'água muito reduzido, né, para a pesca artesanal. E aí, diante disso, a gente queria saber justamente, né, o que as lideranças que estão aqui hoje pensam, se elas querem contribuir, se querem fazer algum questionamento para os nossos convidados, no intuito de entender um pouco mais da importância aí da organização comunitária para enfrentar aí esses conflitos socioambientais, né? Então, por isso que a gente pensou nessa proposta de trazer um pouco essas experiências e compartilhar com vocês para que a gente possa avançar e encaminhar como criar estratégias, né, para que todos esses problemas realmente cheguem ao local correto para que ele possa ser debatido de maneira mais eficaz. Isso não é fácil, a gente não tem a resposta dada aqui, a gente está todo mundo construindo, né, esse caminho da participação social, mas a gente entende, assim como no trabalho do Emanuel e no trabalho do Misael, que sem essa organização, muita coisa já teria desaparecido, né? E isso envolve até a própria APA de Guapimirim, que a gente tem um companheiro do Bahia Viva que sempre fala que se não fosse a APA, a Bahia já teria recebido um abraço mortal, né? Porque ela está toda cercada de população e não teria ali uma área de respiro, uma área de reconstrução. E aí isso coloca a gente num estado assim, né, cada vez mais de alerta, no sentido de buscar novas formas de encaminhar essas demandas, né? E aí eu abro então a participação para quem quiser fazer alguma pergunta para os nossos convidados, por favor, levante a mão e a gente vai anotando aqui para que a gente possa organizar um pouco as perguntas, algum questionamento que queira ser feito em relação à Baía de Guanabara e a importância, né, da participação e da organização das comunidades para evitar aquilo que o próprio Misael te falou, né, dessa desterritorialização do pescador, né, do pescador ser retirado da sua área ali em função das suas dificuldades e depois não conseguir voltar mais para a pesca. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Valdemiro está com a mão levantada. Um minutinho só. Pessoal, a gente tem algumas pessoas que estão com o nome do modelo do telefone e aí a gente não consegue saber quem né, de qual é a comunidade. Se vocês puderem se apresentar no chat ou depois da fala do Valdemiro se apresentar aqui no áudio para a gente, tá bom? Vai lá, Valdemiro. Tá com a palavra. Boa tarde a todos. Fico muito feliz de estar aqui, né? E falar um pouco. Eu sou da área da biologia, né? Eu me formei na UERJ, depois já de velhinho já, mas eu estou atuante, fiz uma pós agora em saneamento básico na Escola Nacional de Saúde Pública, em Paraty, e eu vejo assim, né? Eu apresentei lá um projeto que esse dever civilizatório, bem falado aí, né? Tanto pelos dois palestrantes, né? Muito boa esse dever civilizatório, porque o saneamento básico ele vai ser resolvido dentro da residência da pessoa. Nós temos normas aí da engenharia civil que elas não estão adequadas para tratar o esgoto, né? O esgoto da bacia sanitária. Então, você tem a mistura das águas e há essa dispersão, né, do coliforme por toda a Bahia. Então, por uma questão simples de uma propriedade física, que a gente nota nas fezes humanas, né, ela flutua ou afunda. Então, ela tem que ficar dentro do reservatório e a água sai no meio. É uma coisa simples. Eu sou de 1959 e eu me lembro que tinha fossa séptica em cada casa. Hoje você não vê mais. Então, essa crise civilizatória está na cobrança disso. Cada um fizer o seu dever de casa próximo à sua bacia sanitária. Eu desenvolvi um projeto aqui que você faz isso perto do vaso e fica ali, não sai, a coisa fica ali dentro. Como é que ela se decompõe?
Pelo que o nosso amigo falou aí, esses organismos invisíveis são as bactérias, elas decompõem, elas estão dentro da gente, elas vão sair para a fossa e elas vão fazer o serviço. Uma coisa muito simples, que hoje parece complexa, mas não é. Se cada um que tem uma residência fizer isso aí, nós vamos resolver isso. Agora, esse dever civilizatório ele está principalmente em reconhecer esses povos. Eu faço parte do Subcomitê Oeste, eu falo muito lá, a gente tem que dialogar com o território, né? Até um saneamento básico que a gente for fazer, eu vivo na roça aqui na Vala Preta, né? Não sei se alguém conhece, é em Magé. Então, até para fazer isso nas propriedades, eu tenho que ter um diálogo, eu tenho que estabelecer um canal, né? Para que ele entenda que aquilo ali vai funcionar. Então, eu só queria deixar essa mensagem, né, muito positiva aí para vocês, e eu acredito nisso. Uma vez tirando essa massa toda que está diluída, que impede a luz de entrar, as algas azuis elas fazem o serviço de oxigenar e dar vida nova à Bahia, entendeu? É uma coisa muito simples que nós devemos cobrar da autoridade, mas também desse dever civilizatório. Obrigado aí a todos, tá? Uma boa tarde, parabéns aí pelo evento, os palestrantes, vocês aí estão show aí. Muito bom o evento. Obrigado. Nós agradecemos a sua participação, Valdemiro. Obrigado aí pela contribuição e também depois a gente quer saber mais como que funciona o comitê aí também, né, de vocês, que a gente tem tentado fortalecer a participação desses comitês. Sim. Por considerar, né, importante toda essa construção aqui que a gente vem fazendo ao longo do PABG, para além também do PABG, né, em outras associações, e a gente percebe a necessidade de fortalecimento desses comitês para que essas vozes, né, realmente cheguem com mais força, e esse dever civilizatório não fique só também na mão do pescador, só na mão do maricultor, que ele também seja passado para as empresas, para as indústrias, né, para os gestores públicos, porque muitas vezes a gente percebe que o pescador, o maricultor, o catador, eles fazem um trabalho de preservação muito interessante, né? Assim, eles sim estão fazendo um trabalho prático, dia a dia, de preservação. E só que eles também não enxergam pelo lado, né, dos órgãos públicos essa mesma potência, né, na busca de soluções, que às vezes nem são tão complexas como vocês estão trazendo, né? Tem questões em que a própria natureza ela vai se programando. O problema é que a poluição que nós provocamos dentro desse contexto é tão maior que impede de que a própria natureza dê conta, né, de se reorganizar novamente. E aí, eu vou passar, então, alguém precisa se apresentar porque está com o telefone com outro nome, e aí gostaria de se apresentar? Acho que o Moto G... seu áudio está desligado, estou vendo você falar, o Moto G60. Tem um rapaz falando, está desligado o seu áudio. Ele continua falando, mas está desligado. Como é que é o nome dele será? Vocês estão vendo aí o Moto G60? Meu nome é Elivan. Epa, agora sim, agora a gente está te ouvindo, Elivan. Seja bem-vindo. Você é de qual comunidade, Elivan? Falhou. Deu para entender? Fala novamente para a gente, por favor, porque falhou. O meu nome é Elivan, eu faço parte da Associação de Pescadores de Itambi. Tá certo. Seja bem-vindo, Elivan. Aí, ó, já consertamos aí para você. Alguém mais? Deixa eu ver aqui, que eu não estou conseguindo ver na minha tela. Tem alguém que está com o Galaxy, mas eu acho que a pessoa não conseguiu ainda conectar o áudio. Tá certo. Aí talvez não esteja ouvindo a gente, que a gente já pode voltar para a roda de conversa, né? Quem quiser a palavra agora para a gente dar continuidade ao nosso diálogo aqui, ou levanta a mãozinha, ou abre o áudio e pede a palavra. Fiquem à vontade. Fazer alguma pergunta para os nossos convidados ou fazer alguma colocação. Posso falar? É que eu estou aqui na Ação Cidadania, né? Sou Rosana Freitas, moro na Ilha do Governador, no Itacolomi.
E onde eu moro, em Itacolomi, acho que vocês conhecem, que é no Galeão, vocês conhecem. Mas lá a gente também tem uns problemas, né? Tem uns problemas tá ouvindo? Sobre água. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Sobre o fechamento que o aeroporto fez nas áreas que nós temos de água potável, até mesmo criação de peixes. E nós estamos trabalhando para que isso tenha uma mudança, né? Porque o consórcio, você sabe que o consórcio do aeroporto deu stand-by, mas a gente fica muito preocupado com isso, entendeu? Então, é assim, é a primeira vez que estou participando e espero participar cada vez mais, né, com vocês. E estou gostando. Obrigada, Laurinda. É Rosana, né, na verdade. Obrigada, Rosana. Depois a gente está percebendo, né, que tem umas pessoas... Você também faz parte do comitê da ilha? Faz, né? Interessante, porque é mais uma pessoa, né, que fica próximo da gente e muitas vezes os nossos próprios pescadores ainda não se aproximaram muitas vezes dos comitês, né, de participação para poder contribuir nesse processo. É um momento que a gente também considera muito importante, está sempre sendo falado, né, que os comitês exercem um papel muito interessante, mesmo que às vezes os resultados não venham naquela velocidade que se gostaria, o comitê acaba levando algumas das denúncias, algumas das questões que são observadas no dia a dia para os espaços de decisão, né? Então é muito importante, né, também que os comitês que queiram falar também alguma questão que tem sido feita para a melhoria na Baía de Guanabara através da organização das comunidades, que fiquem à vontade também, tá? É um espaço que a gente deixa bem livre para se construir aí também articulações. Alguém mais gostaria de falar alguma questão? Alguma pergunta para os nossos convidados? Então, boa tarde. Meu nome é Laurinda. Eu agradeço ao Valdemiro, que colocou lá no grupo do Nossa Educação Solidária, e aí colocou o link, né? E aí a gente pôde estar aqui nesse momento participando com vocês desse debate tão rico. E tudo bem, Rosane? Que bom que Rosane também pôde vir participar, porque eu enviei o link e acho que a participação dela também é importante, pois ela mora na ilha, né? Eu não tenho diretamente a questão a questão dos pescadores, mas tem a problemática de nossa Guanabara, né? Porque o nosso local aqui onde estou morando, em Tinguá, tem uma questão de ser um local que não tem o saneamento, também temos a dificuldade tanto do saneamento básico como a questão das águas, né, pluviais, a gente também tem uma enorme dificuldade. As águas de chuva que caem, elas acabam encharcando esse solo, não tem um direcionamento para dentro do rio, como eu escrevi lá no chat, né? E isso traz danos para a gente no sentido de nosso acesso fica muito dificultoso, cheio de buracos, vira uma verdadeira lagoa o trânsito aqui. E aí a gente tem as áreas verdes sendo desmatada, né? Temos essa questão. E aí eu gostaria muito, assim, já até falei com o Valdemiro, né, que a gente precisa da ajuda dele, porque a gente tem as fossas sépticas aqui, mas nem todo mundo tem. A gente tem dificuldade de fazer ainda uma organização comunitária aqui, porque a gente está chegando nesse local, não tem nem um ano ainda, né? A gente está conhecendo o território, mas a gente já viu que tem bastante problemática, embora seja uma área assim linda, né? Verde, muito verde que tem aqui, mas a gente
tem a dificuldade ainda do diálogo com os governantes. Parece que esse local aqui é muito interessante na hora da eleição, né? Mas na hora do diálogo mesmo com a comunidade, não chega aqui, o serviço público não chega. Então, assim, participar desse encontro está sendo interessante, porque eu começo a adquirir conhecimento, né? Acredito que vai melhorar o meu diálogo com a comunidade também. É isso, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Bom, Laurinda, bom saber, né, que o PEA também contribui, né, não só o PEA, mas todas as lideranças aí nessa construção e nessa compreensão dos conflitos que às vezes não se limitam aí só à questão da natureza, né, do meio ambiente, mas em relação até à questão social também, né, porque igual como você disse, às vezes o serviço público não chega, né, e aí se ele não chega, a gente tem que construir esse laço aí e realmente em algumas comunidades existe uma dificuldade maior em função de, né, a gente sabe muito bem assim, das forças que atuam em algumas comunidades e impedem a chegada do poder público, né? Mas a gente não pode desistir, né, de buscar respostas, então seja bem-vinda, conte com a gente aqui, some-se a gente, né, para que juntos a gente consiga também criar respostas para situações que até então a gente, né, não sabe qual é a resposta. Além disso, gostaria também de agradecer que a gente convidou a comunidade do PEA-BG e percebeu que tem várias pessoas, né, que não são estão no PEA pela primeira vez, participando da atividade pela primeira vez. Caso queiram também se apresentar, né, quem ainda não se apresentou e de alguma maneira está percebendo o PEA pela primeira vez, pode ficar à vontade também, porque para ter um entendimento, né, de que envolve essa atividade de hoje, a importância dessa organização aqui toda e principalmente como que a gente possa encaminhar isso aqui para que essas vozes aqui, né, de alguma maneira, possam chegar nos espaços de decisão, como eu tenho repetidamente falado, para a gente também não ficar só no bate-papo, a gente precisa realmente levar isso mais à frente. Então, deixo aberto aí também a participação. Se alguém quiser fazer perguntas aos nossos convidados, aproveitem, né, porque a gente só tem eles aqui hoje. Daqui a pouco a gente tem um sorteio de um livro, e aí eu passo a palavra, então, para a Cristiane, ou em seguida o Edson. Pode ser o Edson primeiro, ele levantou a mão primeiro. Então tá certo. Você, Edson, desculpe. Não, faço questão. Primeiro a Cristiane aí, primeiro as damas, faço questão. Voltou para você, Cris, agora é contigo. Tá bom, não estou acostumada com esse cavalheirismo todo. Obrigada. Primeiro agradecer aí, né, a participação de todos, né? O Emanuel aí, que é um colega também dos tempos do jornal, muito bom vê-lo aqui, já li o livro, sou fã. E o Misael, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para o Misael, porque ele falou sobre a questão da regularização fundiária, né? E é uma questão assim que a gente se vê muito, a gente que trabalha com essa questão de organização comunitária, se vê muito diante desse problema, né? Antes de estar aqui no PABG, eu fiz parte de uma equipe aí do PCAP, né? O Plano de Compensação da Atividade Pesqueira, aqui em outro empreendimento, e a gente teve duas experiências distintas, né? Uma em Itaipuaçu, Maricá, que, né, é uma área que eles conseguiram, os pescadores, a gente junto com eles estava participando com eles de um processo e que eles no final conseguiram obter o termo de autorização de uso da praia, de um trecho da praia, né, onde eles embarcam e desembarcam e deixam os barcos. Eles conseguiram na SPU, né, na Superintendência de Patrimônio da União, depois de muita luta, né, teve que montar uma associação de pescadores que eles não tinham, teve que fazer a gente apoiou eles na questão da pesquisa de caracterização, né, da pesca, para mostrar que eles já eram pescadores que estavam lá há muito tempo, né, para garantir esse espaço para eles, né. Então, assim, foi um passo muito importante para eles e, assim, eles tiveram sucesso no final. Mas a gente tem o caso aqui do Cais do Chatão, né, que a gente tem aqui a Mara, que é a nossa agente, né, que mora, né, que vive lá também, que faz parte da associação, acompanhou, que houve muita dificuldade e não se conseguiu ainda, né, porque é uma área que já não seria com a SPU só diretamente, que envolve a Capitania dos Portos, que é uma área em cima de uma chata, né, em cima de uma que já está dentro da Baía de Guanabara, né, não é
não é área de terra, né, já é área do mar, e assim, houve muita dificuldade, né, porque não consta do mapa de Niterói, né, então esteve na prefeitura, esteve na capitania, esteve na SPU, e assim, eles enfrentaram muita dificuldade e enfrentam, ainda não, a Mara me corrija se eu estiver errada aí, que não tiveram sucesso. Então, assim, a gente queria que ele se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, assim, a importância da organização, né, de estar organizado, né, a gente vê que isso é uma coisa necessária. Nos dois casos, foi preciso ter uma associação regularizada, né, organizada, para seguir isso em frente. E, além disso, assim, como se recorre isso hoje, né? Se realmente os caminhos, né, são realmente difíceis e se é possível, né? Quais são os caminhos a seguir nesse caso, né? Ou se a FAPESC, por exemplo, dá uma orientação também nesses casos, né? Queria falar um pouquinho mais disso. Leandro, posso falar? Eu estou só vendo, de repente, talvez é melhor. A sua pergunta tem a ver com o Misael também, porque de repente a gente deixa o Misael responder e depois volta para você. O que você acha? Deixa ele responder, então. Beleza. Misael, você pode responder para a gente? Eu não entendi direito a tua pergunta, tá? Porque você falou que era área de marinha, agora é o que? É um flutuante? Isso que eu não entendi, porque cortou aqui, ela deu um barulho estranho que eu não entendi direito. Tá. Mas, deixa eu só te explicar, é uma área, o Cais do Chatão é onde fica ali na Ilha da Conceição, é onde tem um lugar que fica em cima, já é na área de dentro do mar, já. Tem uma pontezinha que sai, né, da área de terra, e ela fica numa chata, é uma antiga chata, né, que ficou ali, e foi construída a associação ali, a área de embarque, desembarque. Então, assim, é uma área que pertence, na verdade, à Capitania dos Portos, teve que envolver, né, não só a SPU, mas teve que envolver a capitania, teve que envolver a prefeitura, né, porque tem o acesso, né, até essa chata que é feita, né, por uma ponte. Então, assim, teve vários órgãos envolvidos aí, mas no final eles não estão conseguindo sucesso. Então, assim, a gente queria entender assim, se realmente esse é um caminho assim, que é difícil, mas que é possível se seguir. Você tem alguma orientação? Você acha que a FAPESC é uma rede que pode tentar auxiliar, né, às vezes, nesse tipo de regularizações mais complicadas, né? Deixa eu te falar. Eu aconselharia a pessoa, o representante, conhece esses documentos e dá uma chegadinha lá em Jurujuba. Aí eu vou ver o que eu posso fazer. Porque se fosse questão só da terra, aí eu ia te dar os caminhos certinho como é que ela ia fazer. Agora, em relação ao flutuante, aí eu não posso te dar muita orientação. Tá? Quando eu ouvi você falar do flutuante, aqui eu imaginei que deveria procurar a Marinha, conforme você falou. Tá certo? Por quê? Porque é ela que tem o registro desse flutuante e tudo mais, se foi dado baixo, se não foi, aonde é que ele está. Então, essas coisas todas. Eu acho que se houver, a meu modo de ver, se você procurar o capitão do esporte e levar para ele uma conscientização da importância que é esse flutuante, conscientizar ele a importância desse flutuante para o pescador, tá certo? Eu acredito que você vai ter uma resposta boa, tá? Porque eu tenho feito contato com o capitão do esporte aqui do Rio de Janeiro, e ele é uma pessoa muito sensível sobre a questão dos pescadores, tá? De qualquer forma, é importante estar organizado, né? Até para ir para a SPU, quando é outro tipo de área, para ir na capitania, é muito importante, né, Lisandro? Exatamente. Tem que estar organizado, em dia, com as suas atas, o CNPJ, tudo. Tem que estar com ele, o documento todo em dia. Entendeu? Muito obrigado. Obrigado, Misael. Edson? Um minutinho só, Leandro. Só para eu avisar o Carlão que a gente viu que ele estava querendo falar, depois que o Edson falar, a gente passa para você, tá bom, Carlão? Tá legal, obrigado.
Valeu, Gabi. Olá, pessoal. Olá, Leandro. Parabéns aí ao Emanuel pela exposição e ao Misael, né, pela experiência aí, né, de décadas aí na pesca artesanal na Baía de Guanabara. Eu não conhecia, fiquei até curioso com o livro do Emanuel, quero conhecer. Depois, caso aí não seja contemplado no sorteio, me passem as referências que vou adquirir. Trabalho com as colegas aí, a Mônica e a Renata, da Petrobras, da área de relacionamento comunitário, que me convidaram aí para acompanhar essa reunião de hoje. E aí eu queria saber do Emanuel, porque, logicamente, né, a Petrobras tem uma presença na Baía de Guanabara, e essa presença vai refletir em impactos, sejam eles positivos ou negativos, são impactos, né? Mas eu queria saber dele o seguinte: se ele tem uma estimativa de quantos por cento da poluição, ou seja, daquele material que não é saudável à Bahia, é de origem industrial e quantos por cento é de origem de esgoto e outros dejetos dos próprios municípios, né, que ainda depositam material sem tratamento na Baía de Guanabara. Ele tem um número assim, mais ou menos, para nos trazer disso. E também, né, parabenizar aí vocês pela dinâmica excelente, já me coloco à disposição de participar nas próximas. Obrigado, Edson. Prazer também, seja bem-vindo à atividade, as portas estão abertas para novas participações. Eu passo para você, Manuel. Oi, Edson, obrigado aí pela participação. É difícil a gente fazer um cálculo exato, preciso, né? Teria que mensurar tudo que está acontecendo nas 14 mil indústrias da bacia drenante da Guanabara, é uma coisa absurda, né? Com a pandemia, isso certamente se alterou de maneira bastante significativa, embora a gente não tenha ainda a dimensão do que se alterou com o início do coronavírus, no que se refere às atividades industriais em torno da Baía de Guanabara, mas a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, numa ordem de grandeza, que 80% do problema hoje dos poluentes da Baía de Guanabara decorrem dos esgotos domésticos, né? É a falta de tratamento doméstico que hoje configura o principal problema da Baía de Guanabara. Você coloca 20% aí da questão dos esgotos industriais, dos efluentes industriais. É óbvio, é evidente que a situação não está resolvida, né? A gente tem problemas muito significativos ainda com a falta de controle, né, dessas plantas industriais. Também inegável que nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente experimentou um avanço no comando e controle, na aplicação de multas a essas indústrias, na fiscalização ambiental. Vocês devem lembrar, né, que na década de 70, por exemplo, os fiscais da FEEMA não conseguiam nem entrar nas plantas industriais do entorno da Baía de Guanabara, porque eram consideradas áreas de interesse nacional. Então, você não conseguia fazer sequer uma avaliação do sistema de tratamento de efluentes dessas unidades, né? Hoje, né, depois a FEEMA se juntou com o IEF e com a CERLA, deu origem ao INEA lá em 2009. Então, hoje, inegavelmente, há instrumentos muito melhores para você punir ou verificar se essas unidades estão funcionando a contento, né? Houve, um tempo atrás, uma opção por um sistema no qual essas indústrias, essas empresas fazem autodeclaração, né, do tratamento, do licenciamento, né? E aí o órgão poderia atuar de maneira mais consistente, de maneira mais contundente na pós-licença,
que é um grande gargalo, não é, Edson? Não adianta você ter a licença ambiental se você não estiver cumprindo essa licença no dia seguinte, né? Mas, até onde eu apurei, nas minhas apurações jornalísticas, esse modelo ainda não está muito bem equacionado, né? Quer dizer, há ainda muita poluição industrial no entorno da Baía de Guanabara, mas, sem dúvida nenhuma, aí você pega toda aquela região da Baixada Fluminense, particularmente, né? Muitas indústrias ali que não se enquadram, né? Até o histórico mesmo de algumas plantas da Petrobras, como a refinaria de Caxias, que assinou um TAC, um termo de ajustamento de conduta gigantesco, anos atrás, e estava cumprindo. O problema é que muitas dessas plantas são muito antigas, né? A gente está falando de um processo de desenvolvimento econômico aqui da região metropolitana do Rio, que começa no final da década de 40 e que vem, né, impondo mudanças profundas na ocupação do solo e na poluição dessa região metropolitana, né? E não adianta você, de uma hora para outra, você não conseguir alterar um processo produtivo desse, que, por si, é muito complicado de você adotar uma governança que seja extremamente limpa de uma hora para outra. É como se tivesse um Fusquinha e botasse uma roda de Ferrari ali e tal, fosse tentando melhorar, só que é muito complicado. São processos que demandam muitos investimentos, muito tempo, né? Mas há sim um interesse maior, eu percebo, dessas plantas em se adequarem à legislação ambiental, muito por causa também de um aspecto da contemporaneidade, que é o seguinte: hoje em dia, qualquer tipo de vazamento ou qualquer prejuízo que uma empresa causa, imediatamente o mundo inteiro já está sabendo pelas redes sociais, né? Então, a informação circula muito rápido. Então, para os acionistas das empresas e para os sócios, né, o nome a zelar é muito importante, né? Qualquer tipo de dano ambiental rapidamente se espalha hoje, muito mais do que quando eu comecei, por exemplo, na profissão, no início dos anos 2000. Né? A velocidade da informação hoje é absurda, então eu acho que isso também jogou um pouco a favor, né, no aspecto da poluição industrial. Então, posso dizer que, a grosso modo, 80% poluição doméstica, 20% industrial hoje na Baía de Guanabara, o que não significa que a situação da poluição industrial esteja resolvida, longe disso. Obrigado aí pelo esclarecimento. Temos mais alguém na lista? Carlão, sua vez. Eu queria fazer uma pergunta aí. Essas prefeituras que poluem a Baía de Guanabara, vários anos, várias décadas, igual a prefeitura de Caxias, tanto botou lixão lá que a gente que é pescador não passa mais para o outro lado. Os barcos, só basta barco pequeno de remo. Se for uma traineira, fica agarrado na lama. A prefeitura de Caxias até hoje não fez nada. Deixou lá, está tudo aterrado lá, tudo assoreado. Que algum órgão federal deu alguma multa para eles limpar a área lá? Essa pergunta é do Carlão. Carlão, você quer direcionar essa pergunta para alguém especificamente ou quer soltar ela aqui no grupo para ver quem gostaria de respondê-la? Para o grupo, alguém pode esclarecer isso. Alguém gostaria de tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo na prefeitura de Caxias, assim, como, na verdade, não entender o que aconteceu, já estava. É como que a gente pode, então, né, Carlão, construir aqui alguma estratégia para levar algum encaminhamento para a prefeitura para resolver isso, nem que seja uma multa, né, como você está trazendo, né? Isso, uma multa, pelo menos, tem 20 anos que eles aterraram lá o manguezal. O pescador de Tubiacanga não passa mais para o outro lado. A gente ia lá pegar óleo lá na Praia de Ramos, óleo e gasolina. A gente não passa mais com a traineira, tem que dar a volta. Eu fico me perguntando aqui se a própria prefeitura tem acesso a esse lugar, né? Porque às vezes a gente acha que a prefeitura também está chegando a alguns lugares, e eu não sei se no caso de Caxias está chegando, mas em alguns lugares, infelizmente, a prefeitura perdeu o acesso totalmente, né, a algumas comunidades. Mas, de repente... E as multas aqui, tem que aplicar as multas nessas prefeituras para elas nunca mais fazer isso. Aí fica por isso mesmo, está aterrado lá e vai ficar por isso mesmo. Quantos anos já está aterrado lá?
E a responsabilidade é da prefeitura, do estado também, né? Assim, a gente tem que ver quais são os responsáveis, né? Porque também não se limita só apenas também, imagino, a prefeitura, tem os órgãos também ambientais que deveriam estar de alguma maneira fazendo esse trabalho que o senhor está levantando aqui, né? De como que essa situação continua, mesmo a gente tendo os órgãos ambientais criados para, né, para nos proteger de situações como essas, né? Mas infelizmente muitas vezes essas pessoas não exercem o papel que deveriam estar exercendo, até não, às vezes não por não querer também, né, Carlão? Às vezes outras forças, né, como milícias, o próprio tráfico também, acabam impedindo, talvez, assim, a compreensão desses processos. Mas acredito que, como você mesmo está trazendo aqui essa questão, a gente, como cidadão, tem condições também de encaminhar essa proposta, né? A gente não precisa ficar de braços cruzados esperando essas pessoas fazerem alguma coisa. Então, eu sugiro que a gente possa, de repente, até pensar uma forma de fazer esse encaminhamento seguir adiante através de um conselho de meio ambiente, né? Se o senhor conhece o conselho de meio ambiente aí de Caxias, alguém do conselho de meio ambiente? Não, se for Caxias, não resolve não, tem que ser órgão federal. Caxias né? fica por Caxias mesmo. A situação está brava mesmo. Leva um papel lá para ele, notificando ele, vai ficar lá mesmo, tem que ser um órgão federal. FIPERJ, tem alguém falando, FIPERJ, será que também pode nos ajudar nesse sentido, né? De repente, a gente pode fazer uma consulta depois, seja para um caminho de denúncia. Sim, Vivian. O Sérgio do Bahia Viva, ele tem bastante contato lá com o pessoal de Caxias, da colônia de Caxias, que está reestruturando. Eu não lembro agora se era colônia ou se era associação, mas ele estava à frente, né, com o pessoal de lá de Caxias, os pescadores. E aí ele tem várias demandas de lá do pessoal de Caxias, que por vários motivos, né? Você falou aí do tráfico, da milícia, né? Eles estão sendo invisibilizados aí. E aí a atitude também, que o Carlão está falando por parte da prefeitura, em muitos lugares a prefeitura não consegue ter acesso exatamente pela violência. Imaginei Mas isso também. ele é um parceiro nosso que pode ajudar a gente aí nessa questão. É isso aí. De repente, a gente pode depois pegar com o Carlão, né, Carlão? Se você tiver como passar essa história para a gente, assim, para a gente poder encaminhar ela até para o Sérgio da Bahia Viva, para ver se ele tem conhecimento já dessa história, se ele já tem feito alguma questão. O Sérgio Ricardo tem a foto tudo de lá, nós tiramos as fotos. Então de alguma maneira... tirou as fotos lá, 5 anos atrás, tudo com ele. Então tá certo. Então a gente vai... Já agora foi denunciado, né? Acho que é também uma questão importante da gente lembrar é que muitos órgãos ambientais foram sucateados aí, né? O Emanuel trouxe a questão do INEA, né? Que é o Instituto Estadual, que seria o responsável aqui por estar fiscalizando essa área da Baía de Guanabara também, né? E principalmente Caxias ali para poder ver essas questões, mas os órgãos ambientais também estão muito sucateados, então o pessoal fica com essa dificuldade de atuar também na fiscalização. O Valdemiro falou aqui no chat para a gente que ele poderia levar isso para o Subcomitê Oeste, passou o e-mail aqui do Subcomitê de Bacia, né? Então, acho que a gente pode também colaborar e levar esse encaminhamento para dar continuidade a essa questão, Carlão. Legal, muito obrigado. Muito interessante a participação dos comitês aqui hoje. Que a gente possa, né, nos fortalecer aí nesse sentido, né, a participação de muitas comunidades que às vezes não tinham conhecimento do próprio comitê e aí de repente se aproximando aí, né, para ir contribuindo, né, no encaminhamento dessas demandas, dando visibilidade a esses problemas que muitas vezes só fica ali entre os colegas e eles precisam ser direcionados, né, assim, para o espaço de... Imagino que muitos já foram identificados, mas é aquele trabalho que a gente fala, né, que tem que ficar ali de cima, cobrando, mesmo que já tenha vindo aqui semana passada, mês passado, 2 anos atrás, mas até ter uma resposta realmente exige ali uma organização da comunidade e uma cobrança também. Eu
eu vou voltar agora, então, já que eu falei essa questão do comitê, no Emanuel, como que ele vê essa questão do papel do comitê, né, da bacia, se está funcionando bem, como tem funcionado durante o tempo em que ele escreveu o livro, como é que ele percebeu o papel do comitê de bacias, se ele está, né, tá fortalecido depois desse tempo, ou se ele enfraqueceu desse desmantelo de algumas políticas ambientais, só para a gente ter uma ideia da importância da participação do comitê de bacia também, né? Aí eu passo para você, Emanuel. Oi, Leandro. Oi, Carlão. Pessoal, muito importante essa observação do Carlão. A gente tem que pensar em todos os impactos causados e deixados pelos antigos aterros controlados ou lixões no entorno da Baía de Guanabara, que não foi equacionado. Isso a gente, lamentavelmente, está vendo uma involução nesse processo de descontaminação desses sítios. Né? A gente vê, por exemplo, retomada de alguns lixões, como Belfor Roxo, algumas histórias bastante confusas, no sentido de abandonar os aterros sanitários ambientalmente adequados e reabrir sítios onde não há nenhum tratamento dos resíduos, né? Simplesmente pela conta do mais barato. Então, é muito importante que essas denúncias cheguem, a meu ver, primeiro ao Ministério Público Estadual, que tem já inquéritos sobre isso. O lixão de Bongaba, o Valdemiro lembra bem aqui, em Magé também, nunca foi resolvido. Uma série de informações aqui que a gente observa com muito pesar, muita preocupação na história recente aqui de uma involução. Depois dos anos 2010, houve ali um avanço nos aterros sanitários e agora a gente tem observado uma frouxidão aí, e a volta de alguns lixões e alguns aterros controlados, que controlam um pouco, principalmente, essa questão que o Carlão apontou, que é o despejo de chorume, né, e a sedimentação da Baía de Guanabara. Ali na foz dos rios Iguaçu e Sarapuí é terrível, né? Como o Carlão observou, eles não conseguem nem passar mais por ali. Há denúncias bem fundamentadas e é preciso cobrar do Ministério Público. Tem promotores ali muito atentos a casos, e Alexandre Maximino, que durante anos foi coordenador do grupo de apoio ao meio ambiente, do GAEMA, hoje está no grupo de recursos hídricos, mas há um histórico já, então é importante que vocês protocolem isso no Ministério Público, qualquer cidadão pode fazer isso, né? E é um assunto que eu acho que vai além da Prefeitura de Duque de Caxias e de respeito ali à competência estadual e até mesmo da União, né? O que o IBAMA tem feito para fazer controles dessas poluições, o que o INEA tem feito, então acho que a cobrança deve ser por aí. Sobre o Comitê de Bacias, a gente observa na história mais recente também, a partir daí de 2015, um apoio muito importante do Ministério Público Estadual, no sentido de que o Fundo Estadual de Recursos Hídricos destinassem, né, esses recursos integralmente para os comitês de bacia. Os comitês foram reorganizados, né, depois de um período muito difícil de pouca transparência na aplicação dos recursos. Esses recursos acabavam não tendo a sua destinação preconizada por lei. Então, nessa história mais recente, o comitê acabou se instrumentalizando, tendo mais voz, mais força. Vale lembrar que os comitês têm, por lei, né, são órgãos não só de discussões sobre as questões da Baía de Guanabara, mas também deliberativos. Você tem recursos próprios, né? Você tem programas de investimentos. Agora, lógico que a situação ainda não é adequada, não é ideal, né? Basta de repente perceber que houve importantes desvinculações de recursos ambientais em 2018 e 2019. O Fundo Estadual de Conservação Ambiental, FECAM, ele foi, boa parte dele foi desvinculada para outras finalidades. O Fundo Estadual de Recursos Hídricos também acabou sendo desvinculado. Então, isso tudo joga mais dificuldades para os comitês de bacia se organizarem, né? Agora, outro aspecto também que eu percebo é que os comitês, às vezes, são muito fragmentados, né? Você pega o Comitê da Baía de Guanabara, ele abrange, inclusive, as lagoas aqui da zona oeste da capital do Rio de Janeiro.
né? Isso acaba, acho que também, de certa maneira, por vezes, dificultando uma ação mais assertiva, mais contundente aqui, especificamente da Baía de Guanabara. Mas eu não vejo, acho que o comitê, evidentemente, é um fórum importantíssimo de discussão, né? Todo mundo que já participou de reunião de comitê sabe como são trepidantes as reuniões, são debates que muitas vezes são acalorados, né? As pessoas estão ali querem defender realmente a Baía de Guanabara, mas eu temo que agora, né, depois dessas desvinculações dos fundos, a gente tenha mais dificuldade para os comitês se organizarem. Acho que o caminho estava vindo bem, mas a gente continuou enfrentando dificuldades por conta da crise fiscal terrível do Estado e também de uma visão, né, puramente de vamos tirar os recursos do meio ambiente, e não é tão importante assim, e resolvemos as questões mais prementes, como pagamento do funcionalismo, etc. Acho que, mais uma vez, né, e a gente tem visto isso acontecer de maneira sistemática nas últimas décadas, o meio ambiente acaba indo para o sacrifício, né, o que é uma pena, impondo ainda mais dificuldade para uma organização de comitê de bacia que já historicamente, já enfrenta muitas dificuldades, né? Então, é um sinal de alerta, né? Acho que seria muito importante que, num cenário de curtíssimo prazo, esses fundos fossem restabelecidos integralmente com suas destinações fundamentadas e aplicadas nas suas finalidades constitucionais, que é a preservação do meio ambiente. Ótimo, Manuel. Bom você também ter lembrado que, assim, na ausência desses órgãos também, a gente tem a figura do Ministério Público aí também, né, estadual, que em alguns casos faz com que muitas questões cheguem ali, né, não precisem passar por toda essa questão dos comitês, mas é uma tristeza também a gente ver toda uma articulação que foi construída aí, sobretudo no final dos anos 90, com os movimentos sociais, né, tentando fortalecer o meio ambiente, a participação. E aí a gente chega agora nessa época dos anos 2020 e poucos e tantos, né, já na verdade, com um desmantelo total de tudo que a gente veio construindo ao longo dos últimos anos. Infelizmente, realmente isso tem sido um sinal de alerta. Mas bom você ter lembrado aí a figura também do Ministério Público Estadual, porque a gente também tem essa capacidade também de levar qualquer cidadão à sua questão, né, assim, desde que de maneira organizada. A gente está indo já para o nosso finalmente. Gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de participar, fazer alguma pergunta para os nossos convidados, para a gente indo já encerrando a atividade, saber o que vocês acharam. Eu queria só fazer uma pergunta para o Misael, pode ser? Claro, pode sim. Se os pescadores eles têm acesso ao PRONAF. O PRONAF é um recurso que o produtor rural ele tem acesso, né? Mas os povos extrativistas também têm direito. Vocês têm, como ele falou aí do marisqueiro, né? Existem vários projetos, quem assessora isso costuma ser a Emater. Sim, é verdade. Mas é um recurso um pouco pequeno, tá? Mas tem sim. Eu falo isso por conta do turismo de base comunitária, né? Guapi, sim, por exemplo, eles têm lá o pessoal do Sérgio lá, aquele pessoal que atua na parte de manguezal, eles têm hoje os barcos voltados também para atender o turismo, né? Aquele pessoal, o turismo de base comunitária. Eu tive em Paraty, eu olhei isso, essa atividade lá é muito intensa, né? Porque eles têm uma beleza, mas nós temos uma beleza singular, né? Uma beleza histórica, tem todo um histórico da Baía de Guanabara. E é aquilo que a gente falou aí, ela só vai limpar se a gente sensibilizar, né? Se a gente buscar esse dever civilizatório. E o turismo de base comunitária é muito importante. É uma saída, né, para vocês. Então, eu penso, Misael, nessa provocação aí da gente pensar isso aí. E eu sou aberto, eu estou estudando turismo agora, pensando nele lá no saneamento, né? Como eu vou articular esse diálogo com os povos para a gente pleitear esse saneamento como um dever da pessoa, né? É verdade, é verdade.
Boa questão, Valdomiro. Acho que você trouxe é importante mesmo, né? Tem que se fortalecer, né? A gente tem que se fortalecer. A FIPERJ também já nos ajudou em relação a algumas questões do Pronaf, que envolve alguns financiamentos, né, para a pesca artesanal. Mas aí acho que nesse caso é uma questão que a gente, né, tem que continuar buscando, né, esse fortalecimento. E aí, portanto, agora para terminar, acho que só tem o Flávio Lontro com a mão levantada, é isso? Né? Então vou passar para o Flávio para a gente fazer a nossa última pergunta, tá bom? E aí a gente já parte aqui para os encaminhamentos. Bem-vindo, Flávio. Obrigado. Na verdade, eu não quero nem fazer pergunta, né? Porque o Misael já conhece há 200 anos, apesar de não ter ido muito lá em cima, mais em Jurujuba, né? Mas, enfim, é um camarada muito bom e competente. E queria mandar um abraço para meu amigo Manuel também, porque já tem um tempo que não nos encontramos. Enfim, saudade, meu camarada. A publicação ficou lindíssima. E, na verdade, uma informação, sabe, Leandro? É porque o Pronaf agora não é mais Banco do Brasil, sabe? Agora é Caixa Econômica Federal. Eu estou com uma reunião com o superintendente da Caixa Econômica marcada já, exatamente com essa pauta do Pronaf, porque mudaram algumas coisas, valores inclusive, né? E facilitou um pouco mais. Porque agora sim, está num banco, apesar dos gerentes também e superintendentes serem indicados, né? Mas é um banco mais povão e que entende melhor a realidade do povo. Visto aí enfim, o Minha Casa Minha Vida e outras coisas mais aí, que é feito via Caixa, né? Pelo Banco do Brasil, pasme, eu tenho uma carta do banco dizendo que eu estou apto ao crédito do Pronaf e nem assim eu consegui ter o dinheiro lá pelo Banco do Brasil, sabe? Os caras ficaram aí quase 30 dias investigando a minha vida e me deram um banco com um timbrado do Banco do Brasil dizendo que eu estava apto. Fiz o projeto junto com técnicos da Emater, extensionistas da Emater, que na teoria eles mesmos é que fazem o projeto. Enfim, estava apto, tem uma carta de declaração do banco e ainda assim não consegui o dinheiro. Na verdade, eu fiz para testar, né? E essa é uma das pautas também com o superintendente da Caixa também. Falei, vou falar para ele que também vou testar para ver se isso funciona mesmo ou se é mais uma das balelas do governo. Mas, enfim, é isso aí. Me desculpa o atraso, meu irmão, mas é porque eu estava duas outras reuniões importantíssimas e por causa dos novos picos, né, da pandemia, a gente tem que reprogramar toda a coisa do resto do ano aí. Enfim, está um pouco complicado, mas é isso. A gente agradece aí a sua atualização, né, em relação à mudança dos bancos, né? É importante porque você tem acompanhado o PABG, tem percebido tanto que às vezes mudou um sisteminha ali, realmente complica muito, né, para a comunidade pesqueira, porque muitos não têm aquela proximidade com essas tecnologias e aí mal se adaptou a um sistema, já mudou para outro. Aí, pelo menos, acho que esse Banco do Brasil, mudando para a Caixa Econômica, apesar de ser dois bancos públicos, né? Acho que, como você disse, tem um trato mais acostumado ali, né? Diferenciado também, né? A própria forma de funcionar, talvez, das agências, não sei como, mas acho que é importante trazer esse dado, sim, para a gente ter ideia do que está vindo aí de mudança em relação ao Pronaf, né? Desculpa, Leandro, só mais uma coisinha, só para comunicar as lideranças aí, provavelmente algumas delas já saibam, mas o Fumbi está com 2 novas chamadas de manifestação de interesse para os 2 novos projetos, na média de 500 mil reais, acho que com teto de 500 mil reais. Não é a solução, mas adianta muito, até o companheiro aí, eu não sei exatamente, porque eu não o conheço, mas está falando do turismo de base comunitária aí. Talvez seja uma boa oportunidade para o desenvolvimento do turismo de base comunitária. Aqui em Tambi a gente já fez com o projeto do ICMBio, fizemos intercâmbios, inclusive, tudo também com a Costa Verde, com algumas experiências exitosas lá, e é uma das saídas, na verdade, de geração de renda, bastante importante. Até pode ser, Leandro, se você achar conveniente, e a Luciana, se vocês quiserem marcar uma reuniãozinha, porque a manifestação de interesse para esses 2 projetos do Fumbi voltados para associações, sabe? Não é para ONGs e tal, apesar de poderem,
mas é voltado mais para pequenas instituições como as associações de pescadores. E aí, se quiser dar uma pincelada lá uma hora com as lideranças aí, a gente pode trocar uma ideia a respeito disso, porque é preciso dar uma sacudidela, uma renovada nessa coisa também, né? A grana do governo não é boa, mas também tem que saber aproveitar e aprender a fazer gestão de projetos. Acho que está muito dentro dessa nova fase do PEI agora, que vão começar os pré-projetos, né? E está bem dentro dessa coisa mesmo. Talvez até um projeto para capacitação de projetos também possa ser incluído dentro dessa coisa aí. Enfim, já mais um pé na bola aí. Tá certo, Flávio. Obrigado aí pelas várias contribuições, né, que você sempre traz aí para o grupo. Acho que é isso mesmo, tem que propor, a gente está sempre tentando propor, né, novos caminhos, e acho que o Flávio está sempre ligado aí nisso também. E a gente já está encaminhando aqui para o final. Eu acho que agora eu vou passar assim, a bola de novo para o Misael e para o Emanuel fazer uma fala final para a gente ir encerrando a atividade. Mas antes de tudo também queria agradecê-los, assim, sabe, porque foram muito solícitos, assim, desde o início que a gente chamou, tanto o Emanuel, né, e o Misael, com todos os compromissos deles, eles foram muito solícitos com a gente, toparam logo a participar, foram muito camaradas, né, assim, em tentar construir esse debate aqui para todo mundo trazer a importância dessa pesca, da organização comunitária e da pesca artesanal na Baía de Guanabara. Aí eu passo para vocês para uma fala final, para a gente ir encaminhando aqui já para o final. Pode ser primeiro o Misael e depois o Emanuel. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade que foi dada, né, por você, de eu estar participando desse fórum, né, e também dizer para vocês que é muito importante para nós os pescadores, ter sempre um local de discussão. Então, pescador ou alguma bota aí caranguejeiro? Não, tem caranguejeiro, tem participante. Só um pouquinho, Misael, pronto, pode voltar. Obrigado. Então, é importante o pescador e as organizações de pesca ter um local para ser discutido os problemas que muitas vezes vêm afetando a nós, né? E buscar conhecimento, experiência dos nossos companheiros, também daquelas pessoas que têm um know-how, né? Que vêm melhorar o nosso trabalho, o nosso conhecimento. Isso é muito importante. Eu posso dizer que eu estou muito tranquilo, muito feliz de ter participado e quero parabenizar vocês por essa oportunidade, por esse trabalho que vocês têm feito. Valeu? Obrigado. Obrigado, Misael. A gente que te agradece, tá? O PABG está sempre de portas abertas aí para sua participação, tá? A gente fica feliz demais com o debate que a gente construiu aqui hoje, mas espero que a gente possa se encontrar mais vezes aí durante essa trajetória, né, na Baía de Guanabara. Passo para o Emanuel. Leandro, amigos, agradecer enormemente a chance de a gente bater esse papo, né? Muitas das vezes a correria do dia a dia faz a gente esse aqui é presidente ficar distante do Niterói. O seu nome dele Valnei, tá desligado. Valnei, por favor, seu áudio está ficando aberto aí sem querer, eu acho. Agora já fechou, Valnei. Tá tranquilo. Não, Valnei, você está falando, mas seu áudio está desligado. Pode deixar ele desligado aqui, porque o Emanuel está acabando a fala dele aqui, depois eu passo para você, pode ser? Pode voltar, Emanuel, por favor. Então, é só isso. Agradecer muito a oportunidade de estar debatendo com vocês. O Flávio Lontro, aí, que há pouco falou, tem um artigo dele no livro, né? É um dos... Na verdade, o livro também faz uma homenagem, né, à luta dos pescadores, dos marisqueiros, dos caranguejeiros da Baía de Guanabara. Eu só queria encerrar aqui com a fala do artigo do Flávio, que ele fala o seguinte: pescador não quer esmola, quer dignidade, quer conseguir trabalhar. Estamos completamente abandonados pelo poder público. A capacidade de suporte da Bahia já está esgotada. Não suporta mais navios. Várias entidades falam em nome da pesca artesanal
que falam o nome da pesca artesanal podem ajudar mais, estar conosco. Eu acho que isso é um resumo, né? Todo mundo somando aí para a gente conseguir reverter um cenário que se desenha bastante preocupante, né? As novas gerações precisam continuar seguindo a atividade econômica tão importante, tão fundamental, que, de novo, né, é o que nos faz brasileiros, nos faz fluminenses, nos faz cariocas. Então, a pesca artesanal da Baía de Guanabara precisa ser olhada com mais carinho, com mais cuidado, né? Então, dizer que o livro está à venda nas principais livrarias, no site da editora Mórula Editorial, né? Frete gratuito, de diversas maneiras de vocês acessarem aí a publicação, né? E aí a gente pode fazer um sorteio também de um exemplar aqui, não sei como é que a gente vai usar o critério, mas eu me comprometo a enviar o livro para a casa de quem ganhar, tá bom? Então, agradecer enormemente, dizer que a gente está aí à disposição para continuar levando os assuntos sobre a Baía de Guanabara, levar a transparência, né? Segurança para o consumidor consumir os peixes, os mexilhões, né? E os caranguejos da Baía de Guanabara, né? Quanto mais a gente tiver informação, melhor, para dissipar mitos, para dissipar contra-informações, para dissipar fake news. Acho que um papel nosso como comunicador justamente é apoiar essas atividades tão importantes, tão fundamentais para todos nós, levando informação séria e digna para a sociedade. Um grande abraço a todos e nos vemos por aí. Obrigado, Emanuel. Deixou a gente surpreso aqui com a fala do Lontra já no livro, né? Muito legal que você trouxe uma mistura muito boa aqui, porque o Flávio está sempre já mandando um recado e agora a gente vê que ele já está mandando esse recado lá de trás, né? No livro, já tinha escrito até um artigo. E ele é lutador, não desiste nunca, continua mandando essa mensagem no dia a dia. Então, a gente vê que a coisa está bem articulada, né? Assim, está bem azeitadinha. A gente vai ter um sorteio de livro. Você ficou emocionado aí, né, Flávio? Eu acho que você quer falar alguma coisa. Não, né? Rapaz, na verdade, não, eu queria falar para o Manuel que talvez eu precise da sua ajuda, sabe, Manuel? Porque eu recebi um convite para escrever um livro. Na verdade, eu tenho 2 em andamento aqui, que está parado também, mas obviamente que eu não tenho só competência, né, cara, de escritor e jornalista para escrever um livro, mas recebi esse convite semana passada, estou pensando nessa possibilidade. Bom, gente, então vamos fazer o sorteio. Acho que agora a gente tem a oportunidade. Antes de fazer o sorteio, eu queria saber o seguinte: a gente sempre faz uma avaliação da atividade, né? Saber se essa atividade contribuiu de alguma maneira, né? Assim, para a gente compreender um pouquinho melhor a dinâmica da organização comunitária na Baía de Guanabara, né? A importância, né, dessa luta e dessa resistência feita por lideranças e por instituições, associações comunitárias, né? Como a gente trouxe aqui. Se o evento contribuiu nesse sentido para vocês, se vocês gostaram, quem gostou dá um joinha, quem não gostou também pode não dar um joinha. Só para a gente, se alguém quer falar alguma coisa do que gostou, do que achou do evento, se contribuiu para conhecer um pouco mais. Ok, acho que todo mundo foi dando um joinha aí, né? Então, a Vivian vai fazer para a gente o seguinte, ela vai falar como que ela vai fazer esse sorteio num aplicativo aqui mesmo pelo próprio... Isso, Zoom. Eu vou compartilhar a tela aqui, ó. Só um minuto, deixa eu achar a tela aqui. Agora é a hora do sorteio, fica todo mundo assim, né? Aqui está o livro, ó. Aí sim. A gente vai fazer a partir da nossa lista de presença, tá? Que lá tem o nome de todo mundo. Aí a Vivian jogou lá no site do sorteio. Temos 34 presentes, não é isso? Tem 34 presentes, certo? Isso, certo. Então, eu vou clicar aqui em sortear agora. E aí as meninas vão ver na lista aí a sequenciazinha da lista de presentes, né? Quem que levou o livro. Pode? Pode. Manda ver. Vamos lá. Se eu ganhar, eu vou querer autógrafo, hein? Que a Cris já ficou falando aí, eu também quero. Eu já tenho. Vamos lá? Vamos lá. Se eu ganhar, eu vou botar para sorteio de novo, porque eu já tenho o meu exemplar, obviamente. Ó, vou apertar. Tira eu e o Flávio, então. Vamos lá, então, Vivian. Número 9. Quem é o 9 aí da lista?
Vê aí. 9. Acho que é o fim. Conta aí, quem tá com a lista aí, eu botei lá no grupo da gente. Eu acho que é o Flávio. Eu, pô. Ganhou outro, Flávio. É o Flávio. Gente, esse Flávio, né? E aí, Flávio? De novo. De novo? De novo? Porque ele disse que se saísse ele ia sortear de novo. Ele já tem um exemplar. Ele já foi sagaz, ele já se adiantou. Vou de novo. 34 ainda? 34. Vou lá, em 1, 2, 3 e... Já. 27. 27. 27. Conta aí, pessoal da produção. 27, acho que foi eu, hein? Acho que foi eu, hein? 7, Nilceia. Nilceia, estamos apurando. Nilceia, Alzo Carlos. Ah, que legal! Parabéns, manda só preciso do endereço. Foi eu, manda o endereço para... Ganhou, dona Nilceia, o livro do Emanuel. Opa, obrigado! Fala com ele que eu quero que ele escreve aí, ó. Como é que fala com a mulher? Autógrafo. Maravilhosa, parabéns. Tá bom. Obrigadão, gostei muito. Muito bom, muito bom. Então, aí depois a gente passa para você. Tem que ajeitar uma dedicatória. Tá bom, passa o endereço que eu mando por correio, tá? Tá joia. Ou então a gente pode mandar... Pode falar, Nilceia, quer falar? Tá com o áudio desligado. Agora, pode falar. Obrigado, eu estava aqui torcendo. É Nilceia. Falei que saiu. Gostei muito. Pela primeira vez eu fui sorteada e ganhei alguma coisa. É muita coisa que eu vou aprendendo cada vez mais com vocês. Só tenho a agradecer. Obrigado. Merecido. Muito. Então tá. A gente pode, então, pessoal, agradecer mais uma vez, né, a participação de todos vocês. A gente considera, né, que tenha construído um encontro hoje muito produtivo, né, assim, agradecer a participação do Misael e do Emanuel e de todas as lideranças que estão aqui hoje com a gente também, né, discutindo essa importância da organização comunitária na Baía de Guanabara, né, para a gente enfrentar todos esses problemas que a gente tem trazido aí ao longo dos anos, né, as lideranças apontando vários conflitos socioambientais, né, assim, crises na biodiversidade da Bahia, e também, assim, dizer que o projeto PEBG, ele tá sempre com as portas abertas para que a gente possa fazer esse tipo de debate, de proposta, né, que é o tema do PEBG, a organização comunitária, né, então o que a gente considera como nosso 10º encontro temático e último dessa fase 1, é a importância de ter falado sobre a organização comunitária na Baía de Guanabara. E por isso a gente, então, encerra a atividade hoje, né? Agradecendo a participação de todo mundo, desejando aí uma boa tarde e até a próxima atividade do PEBG. Lembrando que a gente vai ter aí o encontro de culminância, né, em fevereiro, lembrar as comunidades aí, as nucleações, as comissões comunitárias, para se organizarem, para a gente já participar do encontro de culminância lá, no mesmo espírito de hoje que a gente participou aqui, né? Trazendo todas essas colaborações, né? As estratégias de enfrentamento e até mesmo as contribuições, né, do PEBG para todos vocês ao longo dessa fase 1. Então, a gente se vê então no próximo encontro, né? Tá bom? Agradeço a todo mundo, desejo boa tarde, né? E até a próxima atividade. Tá certo, pessoal? Alguém? Boa tarde. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.